E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Anderson Silva e estou trazendo para vocês mais um vídeo da nossa preparação para o concurso dos bombeiros. Hoje nós vamos falar sobre operações lógicas de proposições e um pouquinho de tabela verdade. Ainda não vou botar todas elas, a gente vai introduzir tabelas verdade no nosso raciocínio matemático, tá? Nosso raciocínio lógico matemático. Vamos lá, vamos lá. Bom, os conectivos lógicos, o primeiro deles é o E, a conjunção E, que vai ser representado por esse Vzinho invertido, como se fosse um acento circunflexo. Nós vimos que na última aula, que nós temos proposições como sentenças lógicas fechadas, certo? Aqui a gente vai começar a fazer a junção, né, a composição de proposições compostas, juntando duas ou mais proposições. Então eu tenho aqui, por exemplo, a representação P, E, Q, ou P, símbolo Q. O que significa a gente fazer a conexão através desse conectivo E? Eu estou juntando duas proposições, certo? E fazendo uma nova proposição, que é a composição dessas duas. Olha só. O Rio de Janeiro é um estado. Isso daqui é uma proposição P. Nova Iguaçu é uma cidade. É uma proposição Q, que elas estão relacionadas através do conectivo E. Certo? Cada uma delas tem um valor verdadeiro ou falso. E aí a gente vai analisar se essa proposição composta, certo, vai ter um valor verdadeiro ou falso no final. Outro exemplo, ó. Hoje está ensolarado, proposição P. Amanhã é quinta-feira, proposição Q. As duas têm valor lógicos que pode ser atribuídos verdadeiro ou falso. Então, E é o nosso conectivo, beleza? Bom, vamos aqui como a gente faz a tabela verdade da proposição do conectivo E. Dica: P e Q, lembra, ó, P e Q só será verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Aqui, ó, eu já botei para você o decoreba. Mas eu quero te ensinar, desculpa, a como a gente chega de forma lógica a isso. Novamente, eu vou te ensinar a entender o que a gente está fazendo e depois a gente vai para o decoreba, tá? Então, o que acontece? Ó? Quando a gente for montar a tabela verdade, a ideia é nós analisarmos todas as combinações possíveis de verdadeiro ou falso, certo? Então, geralmente, quando você monta a tabela verdade, você bota lá no cantinho, ó, VV, VF, FV e FF e faz a análise das junções. Mas aqui eu quero construir isso com vocês de uma forma lógica. Olha o diferencial. Repara, aqui eu tenho duas proposições relacionadas através de E. O Rio de Janeiro é um estado, Nova Iguaçu é uma cidade. Rio de Janeiro é um estado? Sim, verdadeiro. Nova Iguaçu é uma cidade? Sim, verdadeiro. Certo? Então, como para ambas serem verdadeiras, a proposição, para a proposição através do E ser verdadeira, ambas têm que ser verdadeira, Rio de Janeiro é um estado e Nova Iguaçu é uma cidade. É verdadeiro com verdadeiro que vai gerar P e Q verdadeira. 2 é um número primo. Verdadeiro. 3 é um número par. Falso. Então a primeira verdadeira e a segunda falsa faz a sentença toda ser falsa. Por quê? A sentença tem a conexão do E. Para ela ser verdade, os dois têm que ser verdade. Então ele está falando 2 é o número primo e 3 é o número par. Pô, mas a segunda parte está falsa. Então essa sentença como um todo é falsa. Certo? Porque para ser verdadeiro, o primeiro e o segundo tem que ser verdadeiros. Então ela se torna falsa. A composição dela, se eu pego duas e formo uma só ligando através do E, e uma delas é falsa, a composição vira falsa. 9 é menor que 5, isso daqui é falso. O ano tem 12 meses, é verdadeiro. Então estou fazendo uma composição de falso com verdadeiro. Se é um e o outro, a composição fica falsa, porque um verdadeiro composto com um falso composto com verdadeiro no E vai dar falso no final. Assim como o Brasil fica no hemisfério norte, isso é falso. Os Estados Unidos fica no hemisfério sul, é falso também. Então falso com falso, isso daqui é tudo falso. E aí você pega o decoreba. P e Q só será verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras, beleza? Fomos de conectivo E, vamos para o conectivo ou, a disjunção. Ou acontece alguma coisa, ou acontece outra. Ó, conjunção, a gente juntou os dois e fez uma coisa só, um dependente do outro. Disjunção ou um ou outro, tanto faz.
Ele vai ser representado por esse Vzinho, é um símbolo que parece um V na verdade, a gente vai ter a representação P ou Q, P símbolo Q. Então, novamente, a gente tem aqui, ó, o Rio de Janeiro é um estado, ou Nova Iguaçu é uma cidade. Repara que já mudou a ideia. Hoje está ensolarado, ou amanhã é quinta-feira. Já mudou o sentido do que a gente está falando. É diferente, eu estou usando os mesmos exemplos para você sentir a diferença do significado, tá? E a gente tem a tabela verdade. Repara a decoreba. P ou Q só será falsa quando as duas proposições forem falsas. Por quê? Como a gente está escolhendo um ou outro, basta que uma seja verdadeira para ser tudo verdadeiro. Porque no ou, se uma for verdadeira, a sentença é verdadeira, porque basta uma ser verdadeira. Agora, se as duas forem falsas, a gente tem uma composição falsa. Então, olha novamente. O Rio de Janeiro é um estado, verdadeiro. Nova Iguaçu é uma cidade, verdadeiro. Então, verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. 2 é o número primo, verdadeiro. 3 é o número par, falso. Então, verdadeiro ou falso? A composição é verdadeira? Sim, porque não é dependente uma da outra, não é depende das duas para ser verdadeiro. Basta que uma seja verdadeiro para ser tudo verdadeiro. 9 menor que 5 é falso. O ano tem 12 meses verdadeiro. Novamente, basta que uma seja verdadeira. O Brasil fica no hemisfério norte, isso é falso. Estados Unidos fica no sul, é falso. Então, ou é falso, logo é falso. Então, P ou Q só será falsa quando as duas proposições forem falsas, beleza? Vamos mais. Disjunção exclusiva, que é o ou, que é representado por esse V com traço embaixo, certo? E aqui a gente tem, olha só o esquema. Ou Rio de Janeiro é um estado, ou Nova Iguaçu é uma cidade. Ou hoje está ensolarado, ou amanhã é quinta-feira. Aqui é um que, né? Beleza? Vamos ver qual é o macete dessa. Ou P ou Q será verdade somente quando apenas uma das sentenças for verdadeira. Então aqui muda, né? Aquela era pelo menos uma. Aqui, certo? Se a gente tiver as duas verdadeiras, vai dar falso. As duas falsas, vai dar falso. Uma verdadeira e uma falsa, dá verdadeira, ó. Será verdadeira quando apenas uma das sentenças for verdadeira. Então, ó, ou o Rio de Janeiro é um estado, ou Nova Iguaçu é uma cidade. Ou um, ou outro. Pô, os dois, então é falso, amigo. É ou um ou outro. Tu botou os dois, é falso. Ou 2 é o número primo, ou 3 é o número par. Então, como é ou um ou outro, é verdadeiro, né? Porque é só o 1. Aqui, ó, ou 9 é menor que 5, que é falso, ou o ano tem 12 meses. Então, ou um ou outro. Aqui, no caso, foi ou o outro, né? Então, falso, verdadeiro, ela é verdadeira. Ou o Brasil fica no hemisfério norte, ou os Estados Unidos fica no hemisfério sul. Irmão, nenhum. É falso. Nenhum, nem outro. É tudo falso. Certo? Então, ela só vai ser verdadeira quando um dos dois for verdadeiro, beleza? Então, disjunção exclusiva. Condicional, se então. Se isso, então aquilo. CP, então que. Vai ser representado por essa setinha aqui. Olha como muda. Se Rio de Janeiro é um estado, então Nova Iguaçu é uma cidade. Se hoje está ensolarado, então amanhã é quinta-feira. Vamos ver? Olha o macetinho. Se P então Q só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Se P então Q só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. O resto é tudo verdadeiro. Então vamos lá, de novo. A gente já sabe que é verdadeiro e verdadeiro, né? Se Rio de Janeiro é um estado, verdadeiro. Então Nova Iguaçu é uma cidade. Se isso é verdadeiro, aquilo é verdadeiro também. Então, ó, se uma premissa verdadeira acarreta em algo verdadeiro, é tudo verdadeiro. Aqui, se 2 é o número primo, que é verdadeiro, que é falso, 3 é o número par. Então, ó, se o verdadeiro acarreta num falso, ó, caiu aqui, ó. CP, então, o quê? Só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, se isso daqui é verdadeiro, acarreta no falso,
dá falso. Certo? Se 9 menor que 5 é verdadeiro... Ah, não. 9 menor que 5 é falso, né, amigo? Isso daqui é falso. Então, verdadeiro. Então, se aqui é falso, o que ele falar depois não importa se é falso ou verdadeiro. A sentença já vai ter o sentido de verdadeiro. Certo? Porque, logicamente, você já colocou tudo com sentido. A mesma coisa aqui. O falso acarretar no falso vai ser também verdadeiro. Então, ó, decoreba, se P, então Q só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Certo? Todos os outros casos, ela vai ser verdadeira. Ok? E por último, a bicondicional, se e somente se. Se P... Não. P, se e somente se, Q. A dupla condicionalidade. Ou seja, quando a gente fala P, se e somente se, Q, a gente está fazendo a dupla condicional. A gente está dizendo se P, então Q, e se Q, então P. A gente está fazendo a composição disso daqui, ó. Está fazendo tanto se P, então Q, quanto se Q, então P. Por isso que a seta está apontando para os dois lados, ó. Ela aponta se P, então Q, e aponta se Q, então P. Rio de Janeiro é um estado se e somente se Nova Iguaçu é uma cidade. Hoje está ensolarado se e somente se amanhã é quinta-feira. Então, se e somente se faz com que se isso, então aquilo, e se aquilo, então isso. Vamos lá? P, se e somente se que será verdadeiro se os valores lógicos das duas sentenças são iguais. Então, ela só vai ser verdadeira se a gente botar verdade, verdade ou falso e falso. Se tiver trocado verdade, falso, falso, verdade, vai ser falso também. Certo? E aqui é o decoreba. Então, a gente já sabe. Aqui é verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Certo? Então, ó. Rio de Janeiro é um estado, se e somente se Nova Iguaçu é uma cidade, ó. Somente será verdadeiro se os valores lógicos das duas sentenças forem iguais. Então, verdadeiro para verdadeiro, verdadeiro. E verdadeiro para verdadeiro, verdadeiro. Então, verdadeiro. 2 é o número primo, se somente se, 3 é o número par. Então, ó, aqui é o P. Aqui é o Q. Se a gente fosse abrir essa tabela verdade, a gente estaria fazendo, ó, P, se P, então Q, e se Q, então P. Certo? Então, a gente está fazendo, ó, verdade, verdade. Deixa eu colocar aqui. Ó. Se P, então Q. Se P é verdade, então Q, ó, lembra lá, ó, verdade, aqui é a verdade falsa, né? A gente está fazendo o segundo. Só fazendo uma tabela adaptativa para você entender aqui rapidinho. Como eu faço se P, então Q, quando o primeiro é verdade e o segundo é falso, ó. Primeiro verdade, segundo falso, ó, dá falso. Então, aqui resulta em falso. Se Q, então P. Se o primeiro é falso e o segundo é verdade, né? Porque o Q é falso e o P é verdade. Ó, FV dá o que mesmo? Ó, verdade. Então, isso daqui dá em verdade. E aí, a gente está fazendo, ó, esse e esse. Então, F, E, V, certo? O primeiro ser verdadeiro e o segundo ser falso, se a gente está fazendo a primeira e a segunda, uma verdadeira e uma falsa, vamos voltar lá no E, ó. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso dá falso. Então, consequentemente, aqui vai ser falso, como a gente sabia. Então, ó, quando você decora isso daqui, ó, P, C e somente C. Não. P, C e somente C, que é verdadeiro. Aqui eu botei, né? Agora que eu vi. P, C e somente se que será verdadeiro se os valores lógicos das duas sentenças forem iguais. Então, ó, pra gente não precisar fazer isso daqui, ficou complicado eu falando, né? Porque a gente não precisar fazer isso em todas, a gente decora essa parte lógica aqui, ó. Repara? Repara que eu fui lá, voltei e deu certinho aqui, falso. Se eu fizer isso tudo aqui para os baixos, vai dar que é falso também. Falso e verdadeiro vai dar falso. E se eu fizer tudo isso daqui para cá, vai dar que falso e falso é verdadeiro, por conta do decoreba.
Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero que vocês entendam o que a gente está fazendo por trás, mas no final, ó, o decoreba vai te salvar, certo? Então, ó, deixa eu voltar aqui para a gente fazer um apanhado, fazer uma pequena revisão, ó, das tabelas verdades e dos macetes. E P e Q será verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Então, as duas verdadeiras fica V, F, F, F. Decorou a tabela verdade? Ou P ou Q será falsa quando as duas proposições forem falsas. Então, é tudo V, 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 F. Sempre a mesma ordem aqui. Disjunção. Disjunção exclusiva. Ou P ou Q só será verdadeira quando apenas uma das sentenças for verdadeira. Então, ó, verdadeira aqui, aqui, falso nos extremos. Condicional, se então. Se P, então, Q só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Então, aqui é falso, o resto é verdadeiro. Bicondicional. P, se e somente se, Q será verdadeiro se os valores lógicos das duas sentenças forem iguais. Então, ela é verdadeira no início e no final, e no meio fica falso, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Não se preocupem com essa parte aqui. Aqui foi só eu demonstrando para vocês da onde vem essa ideia do se e somente se, tá? A parada aqui é pegar a tabelinha, entender o sentido das proposições, pegar a tabelinha e rasgar. Comenta aí embaixo o que você achou, se a gente está indo pelo caminho. E aí, tu gosta de raciocínio lógico e matemático? Então, na próxima a gente vai ter mais. Valeu, galera. Fui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário. Tamo junto.